Olá, meus amigos, minhas amigas. Meu nome é Iracema. Eu sou trabalhadora do Centro Espírita Zeu da Gama e estou aqui a convite dos nossos queridos amigos do Seara do Mestre para estudar com vocês um capítulo do livro Jesus no Lar. Mas antes de adentrarmos nesse capítulo, eu quero falar para vocês que este livro ele traz um significado muito especial, que é o de levar os ensinamentos do Mestre aos lares. É de levar o conhecimento do Mestre a toda a família. E justamente por isso esse livro ele foi psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio, com esse objetivo de contribuir com o nosso aprimoramento e, por consequência, podermos alcançar passo a passo a nossa felicidade. Nesse livro tem uma frase que eu considero ela muito importante e eu quero compartilhar com vocês. E essa frase diz assim: quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Olha que frase bonita, né? Então, simplesmente, eles nos mostram a importância de fazermos o Evangelho no lar, a importância de nos reunirmos por alguns minutos com os nossos familiares, estudar um capítulo, fazer uma oração, debater, trazer essa harmonia e trazer o amor de Cristo para dentro de casa. Agora nós vamos falar sobre essa lição que Jesus nos trouxe, que fala sobre o servo inconstante. Eu vou fazer a leitura dessa lição e depois nós continuaremos aqui estudando cada linha, né? Estudando aqui o que essa lição nos trouxe para a nossa vida. Então vamos lá? Vamos ler. O servo inconstante. À frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Tanto suplicou essa bênção ao Pai, que através da inspiração o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário, com vistas ao fim a que se propunha. Por intermédio de vários amigos orientados pelo poder divino, o candidato, que demonstrava acentuada tendência pela escultura, foi conduzido a colaborar com o antigo mestre em mármore valioso. No entanto, a breve tempo, demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Transferiu-se desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira sobre as diretrizes de velho escultor. Abandonou-o também, sem delongas, asseverando que lhe não era possível suportá-lo. Em seguida, empregou-se sobre as determinações de conhecido operário especializado em construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Logo após, entregou-se ao trabalho, sobre as ordens de experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos, mas finda uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois, colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou
poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia, invariavelmente, que lhe não era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre, por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição nos que o dirigiam, até que a morte veio buscá-lo, à presença dos anjos do Senhor. Com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quanto aguardava. Um deles avançou triste e indagou: Amigo, por que não te preparaste antes os imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, declarou em pranto que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura: O Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Como pudesse esquecer tão simples verdade dentro da vida? O malho bate a bigorna, o ferreiro conduz o malho, o comerciante examina a obra do ferreiro, o povo dá opinião sobre o negociante, e o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Se fugistes a pequeno serviço do mundo, sob a alegação de que outros eram incapazes e indignos de direção, como poderás entender o ministério celestial? E o trabalhador inconstante passou as consequências de sua queda impensada. Jesus fez uma pausa e concluiu: Quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher, se souber e puder aproveitar-lhes as asperezas, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plaina benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao toque de renovação e de aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. E aí, nós podemos observar desde o início que Jesus atendeu à súplica do servo, né? Jesus observou suas habilidades através de amigos, né? Observou que ele tinha habilidade para esculturas, então encaminhou o servo para trabalhar junto a outros mestres, para o seu aprimoramento, para o seu bem-estar. Mas nesse esforço de aprimoramento, ele passou por diversas áreas e em todas elas encontrou dificuldade no tratamento para com os seus mestres. E começou a apontar características em cada um. Começou a dizer sobre a rispidez, sobre a violência, sobre a crueldade e concluiu que não lhe era possível incorporar as suas próprias energias à experiência terrestre, pois em toda parte tinha um erro, a maldade e a perseguição. E aí nós percebemos que esse servo, ele não aproveitou as oportunidades que foram colocadas à sua frente. E nós podemos dizer
que nós temos um pouquinho desse servo. Nós carregamos um pouquinho dele dentro de nós. Porque por muitas vezes nós não conseguimos aproveitar as oportunidades que são colocadas em nosso caminho. Oportunidades essas que vêm para nos trazer benefícios, para nos aprimorar. No entanto, nós não percebemos que as perspectivas vêm do interno e não do externo. Que nós temos que estar abertos para acolher, para aprender e para nos aprimorar. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 10, ele destaca que nós sempre vemos o mal nos outros antes de ver em nós mesmos. E aí ele ainda fala que, para nós, se nós pudéssemos julgar a nós mesmos, seria necessário ter um espelho onde refletisse o nosso interior. E assim, nós nos transportaríamos para uma outra pessoa, no lugar de uma outra pessoa. E sendo esta pessoa, nós olharíamos para nós e perguntaríamos: que pensaria essa pessoa de nós? Dos nossos atos, das nossas atitudes? E ele nos traz isso como um alerta para observarmos que nós, através dos nossos orgulhos, nós disfarçamos as nossas paixões. Nós não deixamos nos conduzir quando é necessário, porque às vezes o orgulho e a vaidade acabam nos prejudicando e não nos permitindo nos adaptarmos em alguns lugares, em alguns ambientes, em algumas pessoas, em alguns trabalhos. Então, essa lição nos faz ficar mais atentos para nós mesmos. Porque cada vez que esse padrão se repete, eu não consigo trabalhar com esse porque ele é assim. Não consigo trabalhar com o outro porque ele tem uma característica que eu não gosto. Não consigo fazer isso. Então, cada vez que esse padrão se repete, nós precisamos ficar atentos. Porque aí nós temos que perceber o que precisa ser melhorado, aprimorado dentro de nós. Nós precisamos compreender que, por vezes, pessoas difíceis ou qualquer obstáculo que é colocado à nossa frente é para o nosso aprimoramento. Nós precisamos compreender que essas pessoas difíceis são elas que nos impulsionam a progredir, a caminhar. Porque quando elas nos impulsionam, nós aprendemos e a gente dá um passo além. E dando esse passo, às vezes nós olhamos para trás e falamos assim: puxa vida, nossa, eu passei por aquilo, eu consegui, né? Mas é porque nós nos permitimos. Então, quando Jesus fala a mão rígida, né? A mão, né? O dirigente que está ali rígido, né? Ou circunstâncias dolorosas, nem sempre não é para o nosso mal. Lembrando que o nosso Pai, ele não é punitivo, ele é justo, é um Pai de amor. Então, tudo que nos é colocado à frente é para o nosso próprio bem. Ainda no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo,
naquele item chamado Os Bons Espíritos, ali tem um trecho que nos fala que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Ele fala de espíritas, mas nós podemos colocar de uma forma geral, né? Porque ele quer dizer o quê? Que nós precisamos reconhecer nossas deficiências, nós precisamos reconhecer aquilo que nos atrapalha para evoluir. Ter coragem para admitir e aceitar que aquilo não nos faz bem, que está nos atrapalhando. E a partir do momento que nós aceitamos, que nós conseguimos identificar essa necessidade, nós vamos começar a trabalhar nessa melhoria. E de uma forma bem sutil, quando nós percebemos, nós já estamos completamente transformados. Eu não diria que essa transformação é 100%, né? Porque nós nos transformamos aos poucos, por isso que a gente está aqui e por isso que nós temos a oportunidade da reencarnação. Para que cada encarnação a gente possa aprimorar ainda mais, né? Para que cada encarnação a gente consiga aprender com as lições e com as oportunidades colocadas para nós. Então, é muito importante, porque todos nós, devemos nos esforçar para domar as emoções, controlando para não exceder limites. Limites esses em todos os sentidos, né? Controlar nossas paixões por comer, controlar nossas paixões por compras, controlar nossas emoções. Então, é sempre esse controle. Tudo não nos é permitido, mas tudo tem um limite. O limite que nos faz bem. Então, quando ele diz aqui no capítulo, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, essa transformação é justamente isso. Porque quando nós conseguimos identificar em nós mesmos aquilo que precisa ser melhorado, e nós começarmos a trabalhar com isso, nós vamos, sem dúvida, oferecer ao nosso próximo o melhor de nós. E nos melhorando, a cada melhora, nós oferecemos algo ainda melhor. Nós vamos ter mais compreensão do nosso próximo, nós vamos ter mais entendimento, nós vamos ter uma melhor aceitação do outro. Porque cada um tem sua forma de ser e sua forma de agir. Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, no capítulo 5, ela nos fala que o mestre, diante de uma multidão aflita, equivocada, perversa, insana, ao invés de julgar, tomou-se de paixão e ajudou aquelas pessoas, né? E ainda nos deixa a seguinte reflexão sobre tolerância. Que a tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás quando chegar a tua vez, já que ninguém é inexpugnável e nem perfeito. O que ele nos diz aqui? Quando ela fala que Jesus, diante daquela multidão, com tantas deficiências, com tantos sentimentos, com tantas paixões,
Ele não julgou nenhuma delas. Simplesmente ele acolheu e auxiliou a cada um, para que cada um seguisse o caminho do bem, para que cada um compreendesse o verdadeiro sentido da vida e para que cada um compreendesse que não é daquela forma, a forma severa ou a forma áspera ou a forma não é a melhor conduta para nós, mas ele não julgou. Então ele nos traz essa lição do não julgamento. E Joana nos acentua sobre a tolerância. Porque hoje, se nós não toleramos o nosso próximo, vai ter essa reação. Quando chegar a nossa vez, que é o que ela diz, talvez nós também não tenhamos a tolerância do próximo para conosco. Então, isso nós precisamos lembrar sempre. E, na medida do possível, trabalhar com este sentimento. Trabalhar para que a gente compreenda mais e julgue menos. Não podemos esquecer da lei de ação e reação. Cada um segundo as suas próprias obras. O que é isso? Cada um terá a ação e a reação segundo as suas próprias obras. E esse é o mecanismo perfeito da justiça divina. Porque se eu pratico coisas ruins, ou se eu planto uma má semente, eu não posso recolher um bom fruto. Porque nós estamos aqui para aprender. Então, a cada atitude que nós tivermos, a cada ação que nós tomarmos, nós precisamos pensar com cautela. Porque nós vamos receber a retribuição sobre isso. Então, quando diz a cada um, segundo as suas próprias obras, é que nós temos o livre-arbítrio para fazer nossas escolhas. E às vezes nós temos escolhas boas ou escolhas ruins, porque nós estamos aqui para aprender. Mas independente dessas escolhas, nós vamos ter o retorno disso. Então, se eu tenho escolhas boas, se eu consigo aprender, se eu estou estudando para aprender o Evangelho de Jesus e a cada dia me conscientizando da necessidade de praticar o bem, a minha obra vai ser o bem. Então, o meu retorno vai ser o bem, né? Então, a cada um com as suas próprias obras. E assim que por consequência dos seus atos, pela falta de compreensão e entendimento, o servo não conseguiu realizar o seu desejo, de ser um aspirante no céu. A ideia de viver com os anjos do céu não lhe foi possível, porque faltou nele a humildade de aceitar a orientação daqueles mestres que foram colocados ali para o seu aprimoramento. Faltou a humildade para aceitar e compreender aquele que se disponibilizou a ajudar.
independente da sua característica, mas ele estava ali, ele se disponibilizou para ajudar. Então veja que a humildade, a falta de humildade, trouxe a esse servo consequências. E essas consequências é que nós precisamos trazer para nós, para o nosso dia a dia. Nós precisamos olhar para cada situação. Nós precisamos identificar em cada pedra, em cada obstáculo colocado ao nosso caminho, como oportunidades de melhoria. Melhorias internas, melhorias que vão nos transformar em pessoas boas, em pessoas melhores. Melhorias que são necessárias para a nossa reforma íntima. Nós não vamos conseguir essa transformação de uma hora para outra completamente. Nós sabemos disso. Mas o importante é que nós estejamos com a vontade de melhorar. Porque esta vontade já nos impulsiona e já nos faz seguir adiante. Já nos faz caminhar no sentido correto, no sentido certo, no sentido do bem. Então, essa lição, o servo inconstante, ela vem trazer para nós uma observação muito importante, que é de abraçarmos todas as oportunidades que vimos, que é de prestarmos atenção naquilo que está acontecendo agora e tentarmos olhar por um outro ângulo. Porque nem sempre o que está ocorrendo, aquela situação, é ruim para nós. Às vezes é necessário que exista esse balanceamento. Nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações para aprendermos. E como nós vamos aprender se nós não passarmos por algumas provas? Não é verdade? Então, essas provas, né? Essas ocasiões que acontecem na nossa vida, ocasiões dramáticas, ou problemas que surgem, ou mesmo no trabalho, quando a gente adquire um novo trabalho e quando nós adentramos nesse trabalho, percebemos que existem pessoas difíceis, vamos compreender, vamos olhar e falar assim, não, eu vou aprender, porque essas pessoas, essas dificuldades, essas questões, elas estão ali para nos auxiliar no aprimoramento. Então é isso que essa lição trouxe para nós. Eu espero de verdade ter contribuído com esse estudo, né? A gente está sempre estudando e a cada vez que a gente lê, nós temos uma percepção diferente das coisas, né? Mas no final, todos os ensinamentos do mestre é para nós mesmos, né? Para a nossa condução, para a nossa elevação moral, né? E assim podermos caminhar, podemos a cada dia sermos um pouquinho melhor. Então nós percebemos que hoje nós somos melhores do que ontem.
né? Então é isso que a lição nos traz. Agradeço imensamente essa oportunidade de estarmos aqui juntos, em nome de Jesus. Desejo a vocês muita paz, que o amor de Cristo esteja no coração de cada um e vamos juntos seguir adiante, aprendendo, crescendo e evoluindo. Muito obrigada a todos. Um forte abraço.